Fazer uma empresa crescer de forma acelerada já é um grande desafio. Imagina fazer isso em serviços B2B, onde os ciclos de venda são mais longos e a tomada de decisão envolve múltiplos stakeholders. Como estruturar uma estratégia de growth eficiente nesse cenário? No episódio de hoje, vamos entender como a Olist, uma das scale-ups mais bem-sucedidas do Brasil, tem impulsionado seu crescimento no mercado B2B. E para contar os detalhes dessa jornada, nós vamos receber a Sandra Montes, CMO da Olist. Então fica aí até o final e aproveita para seguir o Raise the Bar no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Bar, o programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing. Para quem é novo por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, se você está precisando recrutar e selecionar os melhores profissionais dessas áreas, não pensa duas vezes e corre lá em forsales.com.br para conhecer um pouquinho mais sobre a nossa metodologia pioneira, que fez da For Sales a maior empresa do setor. Tá bom? Então vamos lá, começando sem mais delongas, né? Eu gostaria muito de dar boas-vindas para a Sandra. Sandra, é um prazer te receber aqui. Como é que você está? Animada para a nossa conversa? Super animada, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pela oportunidade. Eu acho que sempre quando a gente pode compartilhar aquilo que a gente faz e ajudar outras pessoas, ou ter insights, né? Porque é tudo uma grande troca. Eu acho que isso é super positivo. Então, sempre quando me convidam para falar, eu vou, porque alguma coisa e alguém vai ser impactado por isso. Eu acho que essa é a grande beleza da gente trocar dentro de um mercado tão competitivo, que todo mundo está fazendo alguma coisa bem, e como é que a gente faz para tudo isso ser cada vez melhor. Então, acho que a troca é super efetiva. Então, agradeço demais. Muito legal, Sandra. E você, Edu, animado para nossa conversa? Muito animado, obrigado pelo convite, Maurício, também. Prazer estar com você, com a Sandra aqui. Acho que eu faço das palavras da Sandra as minhas também. Animado para aprender um pouquinho com a Sandra sobre o case da Olist e a gente compartilhar conhecimento e, enfim, poder levar para o público um pouquinho mais de conteúdo também. Então, obrigado pelo convite. Super animado, ansioso pelo bate-papo. Legal. Sandra, talvez tenha algumas pessoas que estão nos assistindo aqui que não estejam tão contextualizadas com a Olist, né? Então, acho que antes da gente avançar para a conversa, para o case propriamente dito de growth, explica para a gente um pouquinho quem é a Olist, o que ela faz, para quem está aqui nos escutando e eventualmente não conhece a Olist, entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Essa é sempre uma pergunta e muito boa, porque todo mundo pede para explicar, né? Se eu falo com meu pai e com a minha mãe, não sei se eles entendem direito até hoje o que eu estou fazendo. E quando você tem um histórico de carreira dentro de B2C e você migra para B2B, já é uma coisa um pouco diferente dentro do processo, né? Se você fala com a maior parte dos CMOs, B2C é sempre mais sexy. E tudo bem, mas talvez a minha decisão de ter vindo para B2B foi exatamente por não ser tão sexy e ter repertório nesse sentido, porque são poucas pessoas que têm. Então, quando a gente olha para o Olist, explicando o Olist de uma maneira geral, o Olist nasceu como sendo um parceiro do empreendedor para vender dentro dos grandes marketplaces. E isso fez a Olist se tornar um grande unicórnio, acelerou dentro da pandemia, foi espetacular, porque as pessoas precisavam aprender digitalmente. Só que o que aconteceu? Com a pandemia, todo mundo se tornou um pouco mais digital, né? A lojinha da esquina, que não teve que fechar, aprendeu a vender digitalmente. Então, isso trouxe também para a Olist uma própria necessidade de ser muito maior, de se tornar realmente um ecossistema para esse empreendedor. E o que a gente chama de ecossistema? A gente, além de ser a loja, de ajudar esse cara a vender mais dentro dos marketplaces, a gente tem outros produtos e através de aquisições, a gente está construindo, porque ainda tem produtos a serem lançados, mas hoje a gente já tem o sistema de gestão RP, a gente já tem o próprio e-commerce, então a pessoa vai lá, monta a sua própria loja, como é que ela faz isso? Então, quando você conversa com o empreendedor, ele tem uma grande necessidade de ter muitos softwares para ter a operação dele funcionando. Como é que ele faz gestão de estoque, emissão de nota fiscal, uma série de coisas. O que ele está fazendo? A gente está sendo o ecossistema para que ele tenha um simples e parceiro que possa fazer tudo isso. Então, acho que traz para a gente aqui uma grande oportunidade, e ecossistema está meio que a palavra da moda, todo mundo fala que é ecossistema, mas
que é realmente. Acho que o Olist está se tornando o que é realmente um ecossistema. Eu tenho, quando a gente brinca, né, que a gente é a parceira número 1 do empreendedor no Brasil, a gente quer que o cara, eu vou ficar bem feliz o dia que alguém for abrir um negócio e pense assim, mas para eu dar certo no Brasil, eu preciso ser parceiro da Olist. Porque a gente vai oferecer tudo isso, desde conta digital, desde o sistema do PDV, sabe? A gente atende não só clientes digitais, a gente atende clientes híbridos, então, que tem ponto de venda físico, que vende dentro dos marketplaces, que vende com a sua própria loja. Então, o Olist quer fazer tudo isso, né? E junto ter a sua carteira digital, que você consegue olhar para tudo isso, né? A gente proporcionar links de pagamentos e uma série de coisas. Então, eu diria que não é uma explicação tão curta, ela sempre leva um pouquinho de tempo, porque eu preciso entender um pouco mais o que isso significa. Mas então a gente poderia dizer que a Olist partiu de uma empresa focada em marketplace, né, em abrir a possibilidade que aquele empreendedor, talvez menor, né, abrir múltiplos canais de venda online para aquele empreendedor menor, e hoje ela é quase um one-stop shop para fazer venda online. Então eu tenho eu posso construir a minha plataforma meu próprio site de vendas dentro da Olist, eu posso usar o Olist como meio de pagamento, eu posso usar o Olist como uma plataforma de marketplace para distribuir meu produto em outros grandes websites. É uma solução completa para aquele empreendedor que quer vender online, é isso? Ou também offline que você falou? Também offline. Na tua fala está super correta, eu só somaria offline. O lojista que tem uma lojinha, ele também precisa controlar estoque, emitir nota fiscal, ter link de pagamento, fazer todas essas coisas. E hoje a gente oferece tudo isso. Inclusive uma solução até de envios, de como a gente faz hoje o despacho de tudo isso, como que a gente entrega nos marketplaces. Então, tem uma série de coisas somadas. Legal. Então, eu diria que não é só para quem vende online, é para quem é híbrido, é online, é só físico. Hoje tem um software de automação de PDV físico, por exemplo, se o varejista, vamos fazer um merchandising aqui para vocês. Se o varejista que não vende online quiser usar um software para automatizar ali o processo de venda dele, né? Como, vamos falar um concorrente aqui, o Lynx, um software de varejo. Hoje existe um sistema da Olist para aquele varejista físico controlar o seu negócio. Exatamente, porque hoje a gente tem a solução de PDV. Tem coisas que, assim, o que eu acho que o Olist é bacana, que a gente está numa evolução constante. A gente está agregando cada vez mais, entendendo essa necessidade desse empreendedor para colocar cada vez mais coisas que ele necessita. Eu acho que, por que eu digo que a gente é um ecossistema e a gente tem um diferencial? Porque a gente veio disso, né? O nosso founder, que é o Thiago, ele tinha uma loja em shopping, ele entendeu tudo que precisava ser feito. Então, assim, a gente ter essa essência, foi quando ele criou o negócio, a gente ter essa essência de saber o que precisa para vender, tanto físico quanto digitalmente, é que traz para a gente entender as dores desse empreendedor, a dor do nosso seller e como é que a gente opera em tudo isso. Perfeito. Ô Sandra, aproveitando, imagino que a pandemia, você comentou, ter sido um grande alavancador aí, né? Enfim, acho que uma enxurrada de novos empreendedores talvez tenham buscado vocês, né? Por uma questão óbvia, né? De tudo que houve, né? O perfil deste pequeno empreendedor que era offline e hoje está online, enfim, ele mudou? Vocês tiveram que adaptar algum tipo de estratégia? Ou de forma, enfim, vocês foram incorporando novas soluções, pelo que eu entendi, né? Eu não sabia que existia uma solução de PDV, super bacana, inclusive, né? Mas o perfil desse empreendedor que busca a ajuda de vocês hoje, ele mudou? Vocês tiveram que se adaptar para poder treiná-lo? Como é que é essa diferença? Porque a pandemia foi muito gritante para alguns segmentos, né? E para o pequeno varejo, sobretudo, foi muito impactante, né? Como é que foi como está hoje esse perfil, essa persona? Eu acho que foi o grande desafio na pandemia, os empreendedores buscarem o Olist nessa ajuda de aprender a vender online. Então, acho que a gente capacitou esse empreendedor, ou a gente ajudou ele no processo, é uma soma, é uma parceria de soluções que fizeram com que a gente tivesse que acontecer, mas a pandemia trouxe para a gente também um entendimento que a gente tinha que ser muito mais, muito digital, e entender que o cara híbrido ia voltar, que o cara que tem o ponto de venda iria voltar. Por mais que a gente pense, né, todo mundo digitalizou, existe um Brasil imenso que precisa de digitalização. E eu acho que as startups, de uma maneira geral, elas precisam ter essa consciência de que a gente trabalha, assim, com as tendências do mercado, unicórnio, bacana, startup, sempre moderninho para tudo e ótimo,
mas a gente precisa entender que a gente tem um Brasil de capacitar. O cara que está na lojinha ali da esquina, ele precisa dessa capacitação. Então, eu acho que o que nos trouxe aqui foi muito até aqui, e por isso o movimento, né? Eu, por exemplo, cheguei na Olist em 2022, então em 2021 foi quando a gente se tornou unicórnio, efetivamente, e acho que o meu papel até como CMO foi muito mais para a gente entender como é que a gente estabelecia uma conexão real com esse empreendedor, porque é muito difícil você, dentro de B2B, estabelecer uma conexão que seja até emocional. Só que a minha decisão de vir para a Olist, até pelo meu propósito de vida, que é impactar a vida das pessoas gerando impacto positivo, teve muito a ver com a decisão da própria Olist. Para mim, como decisão de vida, eu só trabalho para organizações onde eu possa chamar o propósito da organização de meu. E aqui eu sinto que é o mesmo. Porque você tinha que entender esse cara, como é que você traz ele para tudo isso e como que você mostra que existe uma solução em B2B. E quando você está falando em B2C, por exemplo, né, você pode falar com qualquer pessoa, claro, tem um target específico, mas quando você fala de ICP, de Ideal Customer Profile, dentro de B2B, você precisa ser muito específico nesse papel, porque se você traz a pessoa errada, você aumenta o custo da organização, você aumenta o custo de aquisição, você tem um onboarding e você aumenta a churn. Então, essa capacidade de trazer a pessoa certa dentro de B2B faz muito sentido. E quando você impacta esse cara da maneira real, esse cara é muito grato a você, né? Porque uma coisa é você ter um produto de consumo B2C, que eu trabalhei a vida inteira e acho muito bom, mas quando você consegue impactar na veia o empreendedor, que é o dinheiro que ele traz, que muitas vezes a família está dentro da operação, você tem muita coisa ali dentro, então você precisa ser muito específico. E acho que é onde a gente mais hoje trabalha dentro com o time de growth em trazer o perfil correto, porque senão a gente traz uma cadeia ruim que prejudica o negócio. Você não pode trazer leads, você tem que trazer o ICP correto. Se você traz o errado, você leva isso para um outro lado que não é. No fundo, todo mundo vai ter que estudar, né? Aumenta a conversão, você está achando que está abafando, você trouxe o cara errado. Aí aumenta o churn e você vai, em toda a cadeia, ela passa a ser errada e o econômico ser afetado. Sandra, pegando um gancho nessa sua resposta, conta um pouquinho para a gente sobre a estratégia de growth da Olist, né? Aonde foram os principais canais de geração de demanda? Qual foi a estratégia o alicerce principal, né, que fez com que esse case de growth da Olist fosse tão bem sucedido, né? Dando um passo atrás, né? Conta um pouquinho para a gente de uma forma mais ampla quais são os principais canais de aquisição, enfim, qual que é a estratégia por trás desse case de growth da Olist. Bom, se a gente volta um pouquinho no tempo, a gente colocava dinheiro em grandes plataformas, Google, Meta, TikTok, e tudo vinha, né? Tudo vinha muito fácil. Só que o mundo se modernizou, essas plataformas ficaram extremamente caras, mas ainda necessárias. Então, obviamente que existe mídia paga, existe o que a gente chama do básico bem feito, ele precisa acontecer, né? Não existe mais, eu vou só nesse canal, claro que você tem que sempre ter uma estratégia e ter um canal que seja defensável e que seja barreira de entrada para outros, mas até chegar nisso, você precisa de mídia paga, você precisa de vários outros canais que você vai trazendo, desde influenciadores, implementadores e uma série de coisas. A gente tem feiras, a gente participa de E-Commerce Brasil, a gente tem Media Experience, a gente tem uma série de eventos que a gente faz, até nichados em regiões, para que a gente possa trazer visibilidade. Porque o nosso cliente não é aquele que eu só impacto por um anúncio de mídia paga ou por um copy dentro do Google. Isso é muito bom, mas para quem já entra em busca. Mas quem precisa entender todo o processo, a gente tem um processo muito grande de catequização. Então, eu diria que dentro dos nossos canais, a gente tem uma pluralidade de canais. E o que se destaca, sem dúvida nenhuma, é o nosso canal de afiliados, que a gente traz aqui contadores que nos recomendam, implementadores que nos recomendam, influenciadores, tanto os influenciadores de alto alcance como influenciadores totalmente focados em e-commerce, e isso para a gente é super rico, porque é uma forma de você construir marca e trazer as pessoas certas para você. Uma startup, uma Olist, uma empresa que a gente não é automobilístico, que tem milhões, a gente não é banco, que tem milhões, a gente tem um budget muito restrito e que precisa ser muito bem utilizado. Então, faz com que a gente tenha que somar growth com branding.
O que eu quero dizer com isso? Não existe branding que não construa growth, e não existe growth que não construa branding. Eu sempre digo que o pouco que a gente tem, ele tem que ser feito, mesmo que pouco, muito bem feito, porque a jornada do seller, ela não é mais linear. Um dia eu sou impactada por um anúncio, outro dia eu estou falando com um influenciador, outro dia eu vi no LinkedIn, outro dia eu vi um negócio no Instagram. Então, além dos nossos canais proprietários, lógico, ter uma busca orgânica, eu preciso ter essa pluralidade de canais para que isso me faça estar presente em toda essa jornada, porque ela é longa. Você mesmo mencionou no começo, a gente tem muitos stakeholders para essas decisões de contratação. Então, como é que eu estou presente em tudo isso? Eu tenho que ter um conteúdo educativo muito grande, então eu tenho canal no YouTube para isso, eu impulsiono essas coisas. Então, assim, acho que a grande mudança do que a gente já foi um dia e do que a gente é hoje é ter uma pluralidade de canais e entender que o que eu estou fazendo hoje tem que ser útil também para alguém que vai adquirir amanhã. Então, eu tenho essa plataforma de educação do processo. E aí eu utilizo afiliados, influenciadores e todos esses que eu mencionei. E, Sandra, tem agora, eu estou juntando com o que você falou no começo, que foram algumas novidades para mim, né? Então, hoje vocês têm um portfólio de produtos bem mais amplo do que tinham no passado, né? Uma solução bem mais completa. Existe um foco maior em fazer a entrada desses clientes através de alguns produtos do portfólio e depois fazer um upsell, ou esse trabalho, que nem você falou, de pulverização de mídia em diferentes plataformas, em diferentes influenciadores, isso tudo é feito com todos os produtos, ou tem alguns produtos mãe, digamos assim, que são trabalhados e depois que esse cliente virou um cliente, aí sim a gente trabalha outros produtos no upsell. Como que é essa estratégia no topo? Ela é feita para todos os produtos? Ela é feita pela marca Olist? Como que funciona? Conta um pouquinho para a gente. Acho que tem aqui duas coisas importantes. A Olist fez aquisição de Tiny e venda. A gente fez uma nova arquitetura de marcas, hoje a gente é marca única. Então, a gente transformou. A marca Olist, ela passa a ser Olist e-commerce, Olist RP, Olist envios. A marca, ela é única e ela oferece o ecossistema. Como que a gente se posiciona hoje? A gente se posiciona como um ecossistema de soluções. Para isso, eu tenho vários produtos. Só que, obviamente, que quando eu falo do todo, muitas vezes você está procurando o específico. Então, eu tenho também uma estratégia geral de ecossistema, como eu também tenho uma estratégia standalone de cada produto. Então, por exemplo, para a gente, o sistema de gestão, o RP, ele é um sistema super importante e hoje eu diria que ele é a nossa ponta de lança. Mas a gente está, a partir do momento que a gente lança produtos e com a adoção dentro de um MVP e todo um beta, a gente vai entendendo qual a capacidade desse produto também se tornar um standalone. Então, hoje a gente fala de todo o ecossistema, fala de todos os produtos, trabalha alguns deles standalone, mas eu diria que o mais forte, o maior deles, obviamente, é o sistema de gestão RP. Interessante. Legal. Ô, Sandra, vocês tiveram diversos desafios aí, você comentou, né? Para se tornar esse ecossistema que vocês se tornaram hoje, né? Talvez desses desafios que você trouxe, que você comentou alguns, inclusive, aí, né? Qual tem sido o mais difícil para escalar um negócio de serviços B2B no Brasil, enfim, né? Tendo em vista o cenário brasileiro, que é bastante heterogêneo, né? Tem algum que foi o mais difícil para você poder escalar isso a nível Brasil? Não sei se foi mudando ao longo do tempo também, enfim, mas quais foram as principais dificuldades? Eu acho que elas não acabaram. Eu acho que elas nunca vão acabar, sendo bem sincera com você. Porque a gente é uma Olist, é um unicórnio de evolução. Um dia você dorme com a estratégia, no outro dia você está tentando caminhar para ela. Então, assim, eu acho que os problemas eles continuam acontecendo, as dificuldades continuam acontecendo. Você posicionar sobre algo, uma coisa é você falar, putz, eu tomo Coca-Cola, eu tomo Heineken e todo mundo entende exatamente o que você está falando. Se a gente voltar na primeira pergunta que vocês me fizeram, eu fiquei aqui quase 5 minutos explicando o que é o Olist. Imagina a capacidade que eu tenho de fazer isso nos meus canais de aquisição, falando de uma pluralidade de produtos. Então, eu diria que a gente está no meio do furacão. A gente está conciliando o que a gente é com o ecossistema, com os produtos específicos e entendendo a melhor
melhor forma de comunicar com todos eles? Mas é test and learn, é todo dia, é como se fosse uma bolsa de valores. Eu tenho uma máquina de dados que me orienta sobre perfis específicos, né? Eu sempre brinco, a estratégia de growth, ela não é só trazer leads, ela é entender o que faz aquele cara a converter. É muito mais amplo e muito mais difícil, porque assim, só trazer leads, eu erro. Então, eu preciso entender, por isso que faz com que o time de growth tenha que ter uma consciência e um conhecimento muito grande, porque a gente opina sobre produto, porque se eu olho para o meu funil de aquisição, né? No meu funil todo, eu tenho aquisição, eu tenho ativação e eu tenho retenção. A gente não faz só aquisição com o time de growth, a gente entra no porquê que a gente está ativando em todo o onboarding, o que eu posiciono esse cara para ele chegar aqui e estar tendencioso a fechar. Então, a escolha do ICP correto também significa como trazer especificamente as demandas através de estratégias de pricing. Growth se torna, dentro de B2B, muito mais amplo do que growth, efetivamente. Sem dúvida, sem dúvida. E falando um pouco, já que você trouxe essa relação, né, da transversalidade que a área de growth precisa ter, hoje dentro do Olist, né, falando da sequência do funil, como que funciona a relação entre marketing e vendas nesse processo de growth de vocês, né? Hoje, como que essas duas áreas estão conectadas? Qual que é o papel que vendas têm aí para ajudar também a vocês nesse processo? Explica um pouquinho pra gente, porque hoje a gente tem se falado muito, né, nessa integração entre vendas e marketing, que não tem mais como ser separado, né? Não tem mais como essas duas áreas. E growth é uma das áreas que começou a puxar essa fila, né? Começou a conectar ambas as áreas e sobrepor elas, né? Os profissionais têm 50% de skill em venda, 50% em marketing. Então, talvez seja uma área onde as coisas estão mais sobrepostas ainda dentro das organizações, né? Então, entender como isso funciona para vocês, eu acho que é importante para aquelas empresas que estão com essas áreas ainda mais distantes, entender o que ganhos as empresas que estão sobrepondo marketing e vendas estão tendo. Então, conta um pouquinho para a gente como que funciona essa conexão com o fundo do funil lá para fazer o ajuste fino no processo de growth. Eu acho que você está super certo em dizer, e acho que é uma tendência de mercado, a união e como essas áreas trabalham juntas. Na Olist, efetivamente, a gente tem marketing, growth e tem uma área de revenue, tem a equipe comercial. Mas não existe praticamente, elas são áreas separadas, mas eu diria que elas são áreas que fazem a mesma coisa e juntas. Por quê? Eu não acho que existe uma sobreposição, existe uma adequação do que eu trago e como eu troco o insight disso. Por exemplo, Growth está trazendo, eu tenho a alternativa do cara entrar dentro da nossa plataforma e ter uma experiência self-service. Existe o cara que chega, entra, faz o trial de 30 dias e não converte. Então, eu preciso trazer o cara certo para que a equipe comercial fale com esse cara, tenha uma conversão assistida para que a gente possa seguir com a máquina. E esses insights da área comercial são super importantes para a gente, porque a gente consegue entender exatamente qual é o CP que eu estou trazendo, qual é o CP que está convertendo melhor, qual é o que tem mais adequação, aonde a gente está acertando, aonde a gente está errando. Então, não existe mais como a gente trabalhar separado. Não tem a mínima alternativa. E a gente está falando desde da estratégia de expansão, de aquisição, como na estratégia de expansão. Você concorda que eu tenho um time hoje que faz expansão, mas eu não consigo fazer expansão se eu não estiver trabalhando com o cara comercial que faz upsell dentro dos clientes dele. Sem porque dúvida. não deixa de ser uma nova aquisição de um outro produto que ele não tinha. Então, dentro do ecossistema, hoje existe uma correlação muito direta entre marketing e vendas e uma troca constante de informação e a mesma fonte de dados, que é o que nos leva à adequação de tudo que a gente está fazendo da maneira certa ou que a gente tem oportunidade de melhoria. Então, voltando ao seu ponto, eu acho que hoje em dia é uma tendência, acho que ela pode... Não existe certo e errado se ela precisa ser separada ou ser junta, mas ela precisa trabalhar junto. Ela precisa ter os mesmos findings para ambas as áreas. E é isso que eu acho que faz B2B ser tão focado no negócio, sabe? É uma construção de marca. Eu sempre digo que o meu objetivo dentro das organizações é construir uma marca forte. Mas é porque eu não vejo só uma área de branding construindo a marca. Eu vejo
todo mundo é embaixador da marca, sabe? Não tem essa. A área comercial é embaixador da marca, né? A área de growth é embaixador da marca, a área de branding é embaixador da marca. Então, as duas coisas são somadas, porque, eu volto a dizer, a jornada não é mais linear. Então, em todos os pontos que você estiver tocando, eles precisam estar convergindo e tendo a mesma linguagem. E eu acho que esse é o maior desafio dentro de uma organização. Bacana. Posso uma dúvida, Sandra? Você comentou de tendência, né? Uma das tendências que a gente tem visto no mercado, claro, de uma forma mais contundente, recentemente, é o uso de inteligência artificial, né? Como vocês têm utilizado, evidentemente, centenas de milhares de dados que vocês estão coletando para testar o lead, enfim, né? Ter essa fluidez na informação, como vocês têm conseguido utilizar no dia a dia tecnologia e inteligência artificial para poder ser mais eficiente, como você tem visto essa pauta na Olist hoje? Eu acho que as tendências hoje, quando a gente olha de tendências de sucesso, eu diria que elas são 3. Eu acho que tem aí, a gente está falando growth como estratégia, tem que trazer pricing para a mesa. Então, pricing em muitas organizações fica dentro de revenue, fica dentro de outro lugar, é uma hora separada. Dentro do list está dentro do marketing. Porque a relação de pricing e growth, ela é muito intrínseca, porque você precisa trazer isso. Então, eu diria que pricing como estratégia de planos, de promoções, o que você vai fazer suscetível à conversão. Então, eu acho que pricing está muito dentro disso. Eu diria que influenciadores, assim, a economia de creators, ela traz uma pluralidade de conceitos e de pessoas e de estilos e de direções muito grande. E a gente, né, se a gente pegar nosso exemplo, somos curitibanos, né? Sou curitibana, inclusive, moro em São Paulo, mas faço a comunicação, obviamente que o meu sotaque eu me comunico melhor no Sul. Agora, eu preciso falar com o Brasil inteiro. Então, influenciadores trazem uma pluralidade, além de negócio como growth, de construção de marca e de aproximação e humanização do processo. AI não existe como não viver mais sem. A gente usa AI para praticamente tudo. A gente hoje, né, toda a inteligência de marketing, todas as análises, vou até trazer um exemplo. Ontem a gente fez uma reunião sobre criativos. E quais performam melhor e não melhor. E aí existe um viés, né, entre quem cria e quem faz performance criativo. E a gente falou, gente, por que a gente tem uma análise aqui da AI que pode nos mostrar exatamente a força e a adequação dessas duas coisas e o equilíbrio sem viés. Então, as análises são feitas dessa forma. O contato de AI, como a gente já conversa, né, a gente tem a Liz, que é a nossa, né, Olister, que conversa através de inteligência artificial. Então, como é que a gente traz cada vez mais... Isso para o usuário da plataforma, né, Sandra? Para quem é usuário. Entendi. Isso. Então, eu acho que a gente usa AI tanto para dentro quanto para fora de maneiras intrínsecas, mas eu diria que eu consideraria essas 3 tendências como as mais atuais, né? Pricing, influenciadores e traria, com certeza, AI, como a gente se manifesta nesse sentido. Legal. Eu tenho visto na sua fala que em vários momentos você trouxe essa questão dos micro-influenciadores e, enfim, distribuir, não necessariamente um grande influenciador, e sim, talvez, vários influenciadores específicos de cada uma das áreas e a importância que eles têm para o canal para aquisição de vocês, né? Achei bem interessante isso e acho que é um tópico legal para quem está assistindo aí refletir sobre, né? Porque, de fato, a gente tem visto cada vez mais esse canal crescer comparado a canais de mídia paga tradicional, né? Então, fica aqui um insight aí para quem está nos escutando, né, Sandra? Eu acho que vale muito a pena. Esse eu acho que é um grande... Acho que a gente fala muito de influenciadores. Claro, algumas vezes eu tenho influenciadores que são nossos sellers, por exemplo, e trazem para a gente, tipo, Isabela Matti, Loren Prota. Eu tenho influenciadores de grande calibre que trazem alcance, quando eu preciso que as pessoas tenham alguma referência de awareness, mas o meu awareness, ele não é oco. Ele traz alguém que tenha uma experiência dentro da plataforma. Existem influenciadores que têm esse poder de alcance e existem micro-influenciadores que trabalham efetivamente com o negócio de e-commerce, né, que vendem cursos, que vendem dicas, tem o seu próprio negócio. Então, eu acho que a estratégia de influenciadores, ela é sempre a soma das duas coisas, é alcance versus o que eu tenho de conversão. As duas têm que falar a mesma linguagem, obviamente, e por isso que eu volto na minha frase que eu sempre digo, não existe branding que não construa growth, não existe growth que não construa branding, porque as coisas estão completamente interligadas. Para a gente, influenciadores, tem uma
uma responsabilidade muito grande, porque quando eu olho muitos dos meus concorrentes, cada um vai por um caminho. E nós temos essa nossa política de afiliados, o que a gente tem hoje dentro da organização, eu acho que é o nosso território de maior defesa, porque a gente tem uma estrutura muito boa, a gente tem um clube, né, muito bom, a gente tem uma política de remuneração muito bacana, e a gente traz influenciadores para estarem conosco, eles acabam sendo porta-vozes, guias de marca, uma série de coisas. Então, quando você tem estratégia de diferenciação versus defensabilidade, você olha as duas coisas, é um território de defesa e que me diferencia, e é onde eu estou adotando muitas coisas aqui. Então, eu acho que não existe certo e errado, mas eu acho tranquilamente que influenciadores continua sendo uma tendência, uma economia criativa, mas a gente tem que ter muita inteligência no processo, porque cada dia está mais caro também contratar influenciador. Sem dúvida. Sandra, eu vou dar mais um passo atrás, uma conversa meio esquizofrênica, estou indo para frente, para trás, mas é que foi me surgindo dúvidas aqui, eu acho que é legal fazer essa pergunta para entender exatamente como que funciona a estrutura de vocês. Você falou, né, do usuário que vira um trial de 30 dias. Hoje na Olist existe uma posição que no mercado, principalmente nos Estados Unidos, se chama CRO também, né? Que é Conversion Rate Optimization. Alguém ou algumas pessoas que ficam ali tentando avaliar o comportamento desse usuário trial para tentar converter ele num usuário pago. Existe essa posição, e se essa posição existe, ela está abaixo de você? Ela está abaixo de qual time? Eu não diria que existe a posição com esse nome, mas eu te diria que existe a função. Não tem como um time de growth não ter alguém que não olha para a conversão, por que converteu, por que não converteu. Mas eu diria que esse trabalho ele é conjunto, porque você tem duas coisas aqui. Você tem a adequação do perfil e do ICP que você está trazendo para essa conversão. Então, o cara que fala por que esse cara não está convertendo, e você tem uma experiência do onboarding no trial, que produto tem muito mais atuação de entender aonde são as falhas, aonde são as coisas. E você também tem equipe comercial trabalhando com esse cara que está no trial, que é a conversão assistida. Então, eu acho que é uma ingenuidade das organizações dizerem que o CRO vai resolver isso de forma mais direta. E unicamente, porque não é ele e não é uma área específica, ela é né? São multi-áreas envolvidas no mesmo processo. Isso tem acontecido em uma série de coisas. Quando você tem uma estratégia de pricing, você pode até ter um time que faz pricing, mas a gente precisa que produto nos ajude a entender exatamente o que eu posso mudar ou não dentro do produto, isso aqui não faz sentido. Então, eu diria que a grande beleza das organizações é fazer com que times juntos trabalhem alinhadamente sobre o que precisa ser feito. Mas se eu disser quem puxa esse processo, obviamente a responsabilidade de growth não é só trazer leads, é trazer leads corretos e que convertam. Então, a gente puxa isso dessa forma. Mas hoje essas pessoas, então, elas estão abaixo da área de revenue? É isso que eu entendi que você falou ou não? Ou eu entendi errado? Eu tenho um time que trabalha comigo que olha para conversão dentro de growth. Eu tenho o time de revenue, que obviamente trabalha também com a conversão e traz insights sobre isso. E eu tenho o time de produto que está dentro de onboarding e que olha para tudo isso. O time de revenue não está dentro de marketing, o time de produtos também não está dentro de marketing, o time de growth está dentro de marketing. Mas eles trabalham juntos com o mesmo objetivo. Perfeito. Nós tivemos... Ele é mais denso. Com certeza. Vocês colocaram no começo. Por ser uma jornada mais longa, não é só porque eu converti aqui, porque eu botei um banner aqui, ou porque eu botei um pop-up aqui. Não é sobre isso. É muito maior do que isso. Sem dúvida. Nós tivemos recentemente, né, Maurício, o lançamento da pesquisa de cargos salários da Voice Sales, que a gente trouxe tendências de mercado, né? Ouvindo a Sandra falar aqui agora, Sandra, acho que me lembrei da tendência que acho que você, inclusive, na sua palestra trouxe, né? De que profissionais de vendas cada vez mais entendem de marketing cada vez mais entendem de vendas, né? Que essa é um ciclo virtuoso, né, Sandra, para quem está. Então, o growth, ele está, né, unindo conectando essas áreas, né? E para que o revenue possa ter efetividade, como você trouxe, e o teu time, eles têm que estar muito bem aliados, né? Então, ambos têm que estar conhecendo um pouquinho da outra área, né? Porque são ainda mais profissionais, inclusive, mais sofisticados, mais complexos, né? Acho que é até o que a gente olha, quando eu olho o meu perfil e quando eu olho a minha evolução, né? Eu sou uma pessoa que estou sempre pronta para aprender e quero aprender, eu não sei tudo. Eu não sou uma nativa digital, eu aprendi muito com muita gente contratando melhor, né? Eu acredito efetivamente numa contratação
e complexidade de times que faça o business acontecer. Eu só contrato gente que sabe mais do que eu, porque eu quero aprender, porque eu quero me desenvolver nesse sentido. E eu vejo hoje uma tendência com os CMOs exatamente do quanto a gente precisa estar aberto. Não é mais sobre o filme que você faz na novela 3 e que entra na Globo no horário do intervalo. Não existe mais isso. Né? Existe, claro, o único meio hoje de TV aberta, que é Big Brother e tal, que tem maior efetividade. É lindo fazer isso. Mas se isso não traz para mim um funil completo, não é importante. Ele deixa de ser importante e não se torna prioridade. É como a gente olha o perfil todo, o funil todo acontecer. Por isso que eu acho que os profissionais de marketing têm que estar muito mais dentro do processo. É uma exigência e acho que é uma tendência e eu acho que a gente tem que estar aberto para isso exatamente, porque não adianta mais só fazer a primeira parte. Sabe que eu tenho um negócio super bacana. Quando eu entrei no conselho da Camil, imagina, né, um conselho, um board, onde você tem vários conselheiros, e a linguagem do conselho ela é financeira, tem uma série de coisas. Eu lembro, na época, o presidente do conselho olhou para mim e falou: Sandra, eu sei que a gente trouxe você, porque você tem a estratégia de growth, marketing, um perfil que a gente precisava no conselho, mas eu queria te dizer que eu só acredito em marketing que venda. Eu falei, eu também. Estamos alinhados, né? Estamos super Mas para vender tem um começo, um meio e um fim, né? Não dá para ir direto no fim. Exatamente. Então, assim, entender essa trajetória, entender o fluxo, entender... Por isso que a gente precisa muito entender aqui do nosso seller, né? Ou seja, em outros canais, consumidores, enfim. Mas se você entende o teu target, teu ICP, você tem como conduzir um processo muito mais efetivo. Legal, Sandra. Sandra, se encaminhando já aqui para nossas últimas perguntas, eu não poderia deixar de te fazer uma pergunta bem importante, né? Afinal de contas, a gente está falando de growth em mercados B2B, né? E você falou de tendência. Então, pegando o gancho com o que você falou, quais que você acha que são as tendências para growth em mercados B2B, que quem está nos escutando tem que ficar atento, para onde que está indo esse mercado, enfim, o que você deixa mais ou menos assim de dica, né, para o pessoal ficar atento e trabalhar isso nas suas empresas? Eu voltaria nos 3 pontos que eu mencionei e acho que vale a pena a gente reforçar. Para mim, pricing tem que estar muito conectado com growth, quando a gente está falando em mercados B2B, entendendo quanto é o bolso daquele seller, por que ele decide aquilo. Não adianta só a gente trazer as pessoas, a gente precisa trazer as pessoas, mas entender intrinsecamente o que o faz converter. E a estratégia de pricing, de planos, de promoções, de preços, o que eu coloco, quais os add-ons que eu tenho, o que eu somo, o que eu não somo. O modelo de pricing, ele é complexo, ele precisa ser altamente direcionado e atualizado, e eu diria que não existe mais growth sem pricing conectado. Então, essa para mim é a primeira tendência. A segunda, ela é influenciadores, eu estou apostando nesse caminho e acho que é onde a gente tem tido bastante efetividade e acho que outras marcas também, mas para a gente ele é um canal bastante importante. E eu traria AI nesse sentido. Não adianta a gente fazer tudo isso se a gente não tiver inteligência no processo, tanto interno quanto externo, de dentro para fora. Eu tenho que sentir que a AI efetivamente está falando comigo da maneira correta. E então, eu como usuário, por outro lado, internamente eu ganho muito mais efetividade tendo profissionais que saibam lidar com esse universo para que a gente possa fazer disso uma grande tendência. Então, eu enumeraria essas 3. Legal. Edu, uma última pergunta. Claro, pegando esse gancho que a Sandra trouxe, enfim, talvez derive, né, Sandra, mas quais dicas de carreira para quem atua com growth você daria hoje? Enfim, quem tá atuando nesse ecossistema, né, nessas carreiras, talvez tradicionais ou não tradicionais, enfim, né, mas para quem está nos assistindo também, que dica de skills buscar para se aprimorar você daria para quem está nessa jornada aí de conhecimento, de aprendizado, né, em growth? Olha, eu sempre digo assim que a principal ferramenta do negócio, eu posso ter as tendências que eu acabei de citar, né? Eu posso estar falando de price, posso estar falando de influenciadores, posso estar falando de uma série de coisas, mas se eu não tiver o time correto, isso não funciona. Então, eu sou uma pessoa que acredita em contratações corretas, em pessoas corretas e pessoas felizes trabalhando. Então, o meu primeiro lugar é que as pessoas trabalhem felizes. Então, elas têm que estar bem na vida delas. Eu sempre brinco que quando alguém que trabalha comigo me pede um horário na agenda para falar de alguma coisa pessoal, eu estou sempre pronta, porque eu acho que a pessoa feliz, eu acredito em
desenvolvimento de capital humano, para que as pessoas possam fazer melhor o seu trabalho e entregar melhores resultados. Então, eu acho que, assim, a contratação, ela é muito importante. Quando eu olho para skills dessas pessoas, eu acho que elas têm que ter fome, elas têm que ter vontade de aprender. Você sabe que eu estava vendo a final do tênis do Australian Open e a Sabalenka tem um tênis que tem e uma tatuagem aqui que ela tem um tigre e ela tem um tênis que tem um tigre. E aí perguntaram para ela por que ela usava isso. Ela falou, porque eu acho que a gente tem que ser stay hungry. Então, assim, permanecer faminto e com fome de aprender é uma tendência, é uma realidade, e eu só quero contratar profissionais que tenham essa vontade de aprender. Eles não precisam saber tudo. A gente pode aprender junto e tá tudo bem. Mas a gente precisa ter brilho no olho, a gente precisa ter a pessoa que te conecta, a pessoa que não vai dormir se ela não achar aquela solução, sabe? Que acreditar que ela pode fazer mais. Não pode ser só um trabalho. Precisa ser algo que te engrandeça como pessoa, né? E eu não sou uma pessoa que separa o pessoal do profissional. Eu acho que eu estou sempre trabalhando, nunca trabalhando, sempre de férias, nunca de férias. Eu acho que eu estou sempre nesse círculo virtuoso, porque tudo que eu faço na minha vida me desenvolve de uma forma para eu ser melhor profissionalmente falando. Então, eu diria que, para mim, o olhar de quem contrata e o olhar de quem vem tem que estar muito aberto a entender que as pessoas precisam ter esses skills, de olhar aquilo como um próprio propósito, acreditar no propósito da organização, olhar para tendências, não se fixar só em o que é growth efetivamente, growth é muito mais amplo, olhar para pricing, olhar para tendências de construção de marca, isso está se tornando uma coisa única. Essa separação de áreas de branding e growth, ela é só no papel, no final do dia é tudo a mesma coisa. A gente precisa ter profissionais que sejam específicos e muito técnicos em algumas funções, mas generalistas em uma porção de outras funções. Então, eu diria que o olhar, sabe, ouvir podcasts como o de vocês, eu acho que vai trazendo muito essa pluralidade e muito mais repertório para as pessoas. Eu quero gente com repertório, eu quero gente que me traga algo novo, que busque junto comigo e que tenha sempre a mesma vontade de fazer melhor. Muito legal, Sandra. Foi um prazerzaço escutar o case de vocês, da Olist, né? Conhecer um pouquinho mais da tua história. Tenho certeza que quem acompanhou esse bate-papo aqui vai sair daqui com vários insights legais para aplicar em growth nas suas empresas. Então, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer te receber aqui, Sandra. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sempre acho, né, que se a gente impactou alguém, com certeza impactamos. Colocar a nossa voz no mundo é a coisa mais importante. Obrigada realmente pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, Edu. Obrigado a vocês pelo convite, imagina. Para vocês que nos acompanharam até aqui, se você gostou desse episódio, curte, compartilha com quem trabalha com growth, com quem possa se interessar. E se você ainda não segue o Raise the Bar, segue a gente lá no YouTube, nas principais plataformas de podcast, que toda terça-feira às 19 horas nós estaremos compartilhando outros cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing. Muito obrigado e até o próximo episódio.